Olá, alunos da disciplina de Infectologia. Meu nome é Alisson e vou falar um pouquinho para vocês sobre leptospirose. A leptospirose é causada pela Leptospira interrogans, que é uma espiroqueta cuja virulência está intimamente relacionada com sua capacidade móvel. No ambiente urbano, seu reservatório principal é o rato de esgoto, os ratos norvégicos, que, ao urinar, sobretudo em poças d'água, onde pode ter contato com humanos, acaba contaminando aquele ambiente e os seres humanos podem ter contato com esse antígeno. Lembrando sempre que é necessário uma porta de entrada para que ele consiga infectar os seres humanos. Uma vez infectado, a gente tem a leptospiremia, que é a presença de leptospira na corrente sanguínea. É nessa fase que a gente tem a invasão de estruturas como rins, pulmões, coração e musculatura. E a reação do corpo vai depender de fatores como a virulência da cepa, a carga infectante inicial e a competência imunológica do hospedeiro. Lembrando que uma vasculite e uma inflamação exacerbada geralmente aparecem em doenças mais graves, então é bom ficar atento aos sintomas, conforme eu vou falar mais à frente. Trata-se de uma zoonose, onde os seres humanos são hospedeiros acidentais. A leptospirose possui uma alta incidência em meios urbanos, uma alta taxa de internação e também uma alta taxa de letalidade, que varia de 4% a 52%. A porta de entrada, geralmente, é nos membros inferiores, mas também pode acontecer por meio das mucosas orais e conjuntivais. Lembrando que, nos casos suspeitos de leptospirose, a gente deve notificar. E quando é que a gente suspeita? Um paciente com síndrome febril, mialgia e icterícia pode ter algum diagnóstico diferencial. Por exemplo, hepatite A. Paciente com síndrome febril e mialgia já tem um diagnóstico diferencial importante com arboviroses. Então, é também primordial que a gente tenha uma epidemiologia, um histórico de contato com enchentes ou com um roedor prévio aos sintomas. O período de incubação dessa doença varia de 2 a 26 dias, em média 10 dias. E como é que se dá o quadro clínico? Ele se dá em fases. Nós temos que na primeira fase ocorre a leptospiremia, ou seja, é a propagação desse micro-organismo na corrente sanguínea. Geralmente dura a primeira semana de manifestação dos sintomas e é aqui que ocorre a invasão aos outros tecidos. Em 90% dos casos, nós temos uma febre com cefaleia, mialgia, sobretudo em panturrilhas e em região lombar. Podemos ter também artralgia e sufusões hemorrágicas já nesta fase, em até 1/3 desse montante. Lembrando que os sintomas possuem um início abrupto. Já na fase imune, que é a reação do corpo àquela infecção, a gente pode ter uma inflamação sistêmica, e é aqui que costuma ter uma pior evolução, sobretudo se o paciente cursar com a síndrome de Weill, que é a manifestação mais grave da leptospirose, atinge até 10% dos casos e tem uma letalidade altíssima de 50%. Bom, como é que a gente pensa em síndrome de Weill? A gente tem a tríade, que é uma hemorragia alveolar, paciente que está tossindo sangue. Icterícia, sobretudo, uma icterícia em sua porção direta, devido a um defeito na excreção. Insuficiência renal, com um potássio normal no sangue. Bom, separando agora um pouquinho os sistemas do corpo, nós temos que os pulmões
podem apresentar sintomatologia como, por exemplo, tosse seca, hemoptise, dor torácica e síndrome da angústia respiratória aguda. Os rins vão ser lesados por meio de uma insuficiência renal aguda, que geralmente ela é não oligúrica. Pode ocorrer também uma redução na absorção do sódio, rapidomiólise, hipovolemia e capilarite glomerular. O sintoma principal do acometimento renal por leptospirose é a insuficiência renal aguda com normocalemia. Como acometimentos atípicos, nós temos que pode ocorrer meningite asséptica, uveíte e pancreatite também durante a evolução da leptospirose. E como se dá a apresentação clínica? Bom, o paciente pode ser oligossintomático, que é a maioria dos casos, é um quadro leve. O paciente pode ter uma apresentação anictérica, ou seja, com sintomas um pouquinho mais exacerbados, mas sem icterícia. Ou seja, o paciente pode cursar com uma febre, pode cursar com uma mialgia importante, sobretudo em panturrilhas, em região lombar. Pode ter cefaleia, anorexia, náuseas e vômitos. São sintomas extremamente inespecíficos. Mas o que é que faz agravar? Bom, a inflamação ela é primordial no agravamento da doença. E ela acontece durante a fase imune dela. Um bom clearance dos micro-organismos durante a fase leptospirêmica, ajuda a controlar um pouco dessa resposta inflamatória. Então, se a gente consegue um clearance melhor das espiroquetas, a gente provavelmente vai ter uma evolução melhor da doença, devido a uma resposta inflamatória mais controlada. Bom, quais são os critérios de internação? Paciente que chega ambulatorialmente, com esses sintomas mostrados na tela, podem ser internados para investigação e tratamento. Se ele tem dispneia, tosse, taquipneia ou hemoptise, a gente pode internar. Oligúria pode ocorrer em casos até mais graves da doença. Não é a leptospirose comum. Hemoptise e sufusões hemorrágicas também são critérios de internação, assim como arritmias cardíacas, hipotensão, alteração em nível de consciência. Inclusive, essa alteração vai fazer com que nós tomemos uma decisão terapêutica que será falada um pouquinho mais à frente, e também vômitos frequentes. E o diagnóstico? Bom, durante a primeira fase, a gente pode lançar a mão de um cultivo ou de uma PCR. Já na segunda fase da doença, a gente pode lançar a mão de outros exames, conforme está sendo mostrado aqui. Dentre eles, o teste de aglutinação microscópica é atualmente o padrão ouro para o diagnóstico dessa doença. Diagnóstico laboratorial. Uma vez que o paciente ele está grave, a gente deve pedir alguns exames. E o que é que a gente espera encontrar nos exames laboratoriais de um paciente grave? A gente pode ter uma bilirrubina direta elevada, plaquetopenia, leucocitose, neutrofilia, CPK elevada, um aumento de ureia e creatinina com potássio normal e transaminases aumentadas em até 5 vezes o limite superior. Bom, qual que é um algoritmo possível para o diagnóstico dessa doença? Antes dos 7 dias, se eu faço um ELISA e dá não reagente, eu não descarto. Eu devo esperar passar do 7º dia para repetir. Se der não reagente novamente, eu descarto. Entretanto, se antes do 7º dia eu já tenho feito um ELISA e deu positivo, eu já confirmo o caso, porque é um pouco difícil saber exatamente, em alguns casos, quando é esse 7º dia.
Bom, tratamento. Na forma leve, a gente pode tratar apenas com repousos sintomáticos. E na forma moderada, em relação à antibiótico-terapia, a gente pode lançar mão de azitromicina ou doxiciclina. Já na forma grave, temos 4 escolhas terapêuticas: penicilina cristalina, doxiciclina, ceftriaxona e cefotaxime. E qual que é a tríade do tratamento hospitalar em pacientes graves, que geralmente estão com a síndrome de Weil? A gente vai fazer uma ventilação protetora, porque aquele paciente pode rebaixar o nível de consciência. A gente pode lançar a mão de uma diálise precoce para ajudar aquele rim que está em insuficiência aguda. E a gente vai lançar a mão também da antibiótico-terapia para tentar combater essas espiroquetas. Durante o tratamento, assim que nós iniciamos a antibiótico-terapia, melhor dizendo, a gente pode ter a chamada reação de Jarisch-Hexheimer. Perdoe a pronúncia, mas ela consiste em uma reação febril aguda e benigna que ocorre nas primeiras 24 horas após a antibiótico-terapia. Isso vale tanto para a leptospirose quanto para a sífilis, que também é uma espiroqueta. Ela ocorre entre 10 a 35% dos casos e nós podemos tratar para alívio dos sintomas, seja com AINES, seja com antipiréticos. Em relação à profilaxia, esse é um tema um pouco polêmico, mas é possível que o paciente faça essa profilaxia com doxiciclina quando ele tem contato com algum fator de risco, ou seja, se teve uma enchente em sua cidade e ele acabou tendo contato com aquela água, ele pode fazer a profilaxia. Se ele foi fazer um turismo ecológico e acabou também tendo contato com água na natureza, ele também pode fazer essa profilaxia. Lembrando que na natureza o reservatório não é o rato comum, são outros roedores residentes lá de onde você estiver. Essas aqui foram as referências. Muito obrigado.